Boa tarde a todos. O nosso título dessa aula hoje seria A Crise do Absolutismo e o Triunfo da Razão. A crise do absolutismo, ela se deu na Inglaterra no século XVII. Somente a Inglaterra conseguiu acabar com o absolutismo no século XVII. E também, por causa disso, ela conseguiu fazer a Revolução Industrial logo no século XVIII, sendo pioneira nesse processo. Quando nós falamos da Revolução Inglesa, nós temos que lembrar que havia, desde outrora, um documento assinado desde a Baixa Idade Média pelo rei João Sem Terra, a Magna Carta, que ela já proibia o absolutismo na Inglaterra. Ela proibia que o rei governasse sem o parlamento. Então, por tradição, o absolutismo já era proibido na Inglaterra, desde a Baixa Idade Média. Quando Elizabeth I faleceu, ela não tinha herdeiros, não tinha filhos, ela era da dinastia Tudor e parentes próximos da dinastia Stuart resolveram assumir o poder na Inglaterra. Só que os Stuarts começaram também a governar de maneira absolutista. E o primeiro grande evento que mostra a insatisfação do parlamento com a dinastia Stuart vai ser exatamente a Revolução Puritana, ou Guerra Civil Inglesa, como queiram, que foi de 1642 a 1649. E nessa Revolução Puritana, o parlamento montou um exército chamado Cabeças Redondas e contra o exército do rei, que eram chamados de cavaleiros. E nessa batalha, no primeiro momento, o exército do rei começou até a levar vantagem sobre o exército do parlamento, porque era um exército profissional, mas logo depois o parlamento ele foi mudando a sua maneira de guerrear, principalmente depois que Oliver Cromwell assumiu o exército do parlamento. O Cromwell, na época, ele liderou o exército do parlamento e ele montou o New Exercise Model, o novo exército modelo. E a partir disso ele leva o parlamento a uma grande vitória sobre o exército do rei, na Revolução Puritana. O rei vai ser tirado do poder e também depois vai perder a sua cabeça, ele vai ser decapitado. E aí a Inglaterra começa a viver uma experiência com o governo de Cromwell, o governo do Cromwell, que até chegou a ser um governo autoritário, Cromwell-out. O Cromwell, ao mesmo tempo que ele governava de maneira autoritária, ele governou também para agradar a burguesia. Você tem guerra contra a Holanda, você tem lá a criação dos atos de navegação de Cromwell. O que são os atos de navegação? Dizia que toda mercadoria só poderia entrar na Inglaterra ou sair da Inglaterra se ela fosse transportada por navios ingleses ou navios de procedência inglesa. Com isso, a burguesia ganhou muito dinheiro. Então, no governo de Cromwell, a burguesia ela conseguiu acumular muito capital. Então, por mais que tivesse um governo autoritário, você também conseguia juntar muito dinheiro naquele momento. Isso para a burguesia foi importante. Quando o Cromwell morreu, o seu filho tentou até assumir o poder, o Richard, mas ele não tinha pulso político, não era como o pai, e acabou ficando no poder 3 meses só. E a monarquia vai ser restaurada com Carlos II. E o rei até procurou evitar choques com o parlamento, já que Carlos I tinha sido decapitado, e Carlos II morreu sem deixar herdeiro, e o seu irmão, o Jaime II, assumiu o poder. Quando Jaime II assumiu o poder, um problema se instalou na Inglaterra, porque o Jaime II, no seu pronunciamento, ele se dizia católico declarado. Na Inglaterra, um católico declarado, governar era complicado, porque a pessoa ser católico declarado significava governar com a teoria do direito divino dos reis, ou seja, governar de maneira absolutista. Governar de maneira absolutista. Então, para impedir de novo uma revolução e mais morte de rei, acabou acontecendo a Revolução Gloriosa. Revolução Gloriosa é o fechamento da Revolução Inglesa. Ela vai de 1688 até 1689. E nessa revolução, o rei vai ser deposto, Jaime II,
Em seu lugar vai ser colocado Guilherme de Orange. Na verdade, ele era um holandês casado com a filha de Jaime II. E o Guilherme, quando assume o poder, ele vai propor o Bill of Rights, a Declaração dos Direitos. E ali ele se comprometia a governar junto com o parlamento. Ou seja, o rei não governaria de maneira absolutista, ele não governaria sozinho, mas ele governaria junto com o parlamento. Então, o fechamento da Revolução Inglesa é a chamada Revolução Gloriosa na Inglaterra. Depois, o livro trabalha também a questão do iluminismo, né? O iluminismo foi um importante movimento que aconteceu na Europa no século XVIII. Ele é, sem dúvida nenhuma, a principal base da Revolução Francesa. Um movimento intelectual que surgiu na França, né, no século XVIII, que lutava contra o antigo regime e que defendia a liberdade, a igualdade e a fraternidade. O que era o antigo regime? O antigo regime era o absolutismo, o mercantilismo e o privilégio de classe. Então era isso que as ideias iluministas naquela época, no século XVIII, eram contrárias, né? Contrárias ao absolutismo. E essas ideias iluministas influenciaram muito depois para que houvesse a chamada Revolução Francesa. Os principais pensadores iluministas aí, Montesquieu, né? Montesquieu é aquele que pregava a divisão de poderes, ele falava o poder deve frear o poder. Então ele defendia o executivo, o legislativo e o judiciário. Você tem Rousseau também, né? Pai da democracia. Você tem aqueles que fizeram a enciclopédia, o Voltaire, depois você tem os que fizeram a enciclopédia, o Diderot, o D'Alembert. Então são nomes aí de pensamentos iluministas. Surgiu na França também, na Europa também, o rei filósofo, que eram os déspotas esclarecidos. O que era o rei filósofo? Eram reis absolutistas que não abriam mão das ideias iluministas. Esses eram os déspotas esclarecidos. E aí você tem algum exemplo, né? O rei Dom José em Portugal, o rei Marquês de Pombal, a Catarina na Rússia, eram exemplos de déspotas esclarecidos, os chamados reis filósofos. Um abraço para vocês, eu espero que vocês façam agora as atividades desse capítulo, tá bom? Depois nós faremos a correção com vocês. Um grande abraço e até mais. Até a próxima aula.